A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou mostrar por que a teologia do Norman Geisler ela está entre as melhores teologias sistemáticas hoje no mercado nacional aqui no nosso Brasil, ok? Vou mostrar por que eu comprei essa teologia sistemática e como ela tem me atendido fortemente no ensinamento, né, e na assimilação desse conteúdo rico, muito produtivo dessa teologia sistemática. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte, deixe o seu like, seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão aí na sua caminhada cristã, tá bom? Então, não é novidade para o pessoal que acompanha aqui o canal e até os grupos que eu participo, né? Aliás, o grupo, né, que eu participo no WhatsApp, que eu já falei que a minha teologia sistemática top 1 era a teologia sistemática do Schaeffer, né? Por que que era? Porque realmente ela caiu de posição para a teologia sistemática do Norman Geisler, né? A primeira mão aí, os irmãos sabendo por que que ela caiu aí de posição. Uma teologia sistemática muito boa, recomendo muito, uso bastante a teologia sistemática do Schaeffer, porém, todavia, entretanto, eu estou dando muito mais atenção nos últimos meses que vem se passando aí para a teologia sistemática do Norman Geisler. Eu já utilizava ela muito em outro campo, né? Mas agora eu estou abrindo mais o leque na teologia sistemática do Norman Geisler, tá bom? Ela não vai tratar de dois assuntos, já vou falar aqui no grupo e aqui no vídeo. Ela não vai tratar aqui de dois assuntos, por exemplo, ela não vai tratar sobre a doutrina do Espírito Santo, apesar dela ter 20 páginas tratando sobre o assunto, mas é pouco, né? Mas traz alguma coisa. E ela não vai tratar da questão de Satanás e os demônios. Essas duas áreas, tá bom? Não vai estar nesta teologia sistemática aqui. Porém, todavia, entretanto, como que eu estou suprindo essa necessidade na do Norman Geisler? Com esta maravilha aqui. Teologia sistemática do Walter Brunelli, que vai trabalhar muito bem e até exaustivamente essas duas áreas, tá certo? Então, se você quer teologia sistemática arminiana, continuista, pentecostal, bíblica e que traz muito conteúdo, essas duas maravilhas aqui é para fechar a casinha e você ter um baita mega conteúdo teológico para o meio arminiano, pentecostal e continuista dos dons, ok? Então eu vou dizer o porquê que a teologia do Norman Geisler passou a ser a minha top 1, né, de primeira mão aqui no vídeo para os irmãos. Porque além dela tratar dos pilares da fé cristã, né, na ortodoxia, dos pilares da fé cristã, ela traz, né, na realidade, um campo histórico, partindo desde da igreja primitiva, dos reformadores, dos teólogos pós-reforma e dos teólogos modernos. Então, ela atua também nessa parte aqui histórica, além dele trazer no final de cada sessão, né, no final de cada capítulo, uma apologética. E eu gosto muito da forma que ele trabalhou essa questão da apologética nesse material aqui. Por quê? Porque ele não está preocupado apenas com denominações. Porque a denominação A, a denominação B. Não é esse tipo de apologética que ele traz aqui. Ele vai trazer uma apologética em cima de doutrinas. E isso enriquece muito, porque independente da denominação que utiliza determinados argumentos, vai ser refutado os argumentos, tá bom? Teológicos, nessa teologia sistemática. Então isso dá uma riqueza muito grande para o material. Além disso, no campo soteriológico, ela é extremamente, exaustivamente arminiana, tá? Principalmente o arminianismo clássico, tá certo? Então, assim, ela traz assim é muito a minha cara, na realidade, esse material aqui. Mas e quem é arminiano wesleyano? Como é que fica? Aqui, ó. Eita, é uma junção do céu, irmão. Isso aqui é uma junção do céu, tá? Essas duas teologias sistemáticas aqui é uma junção espetacular realmente, porque a teologia do Walter Brunelli, ela é uma teologia sistemática arminiana wesleyana, né? Wesleyana, né? Ou seja,
Na parte da eleição, ela vai trabalhar o corporativo, né? Enquanto a do Norma Geisler vai trabalhar o clássico, individual. Então, pensa na riqueza desses dois materiais aqui juntos, unidos. Né? É fantástico, a união desses dois aqui realmente tem abrido aí o meu campo de entendimento e de visão espetacularmente, realmente, ok? Então aqui, eu vou mostrar para os irmãos o conteúdo, tá bom, dela, os índices das duas, tá bom? Para que os irmãos vejam a grandeza e a riqueza desse material aqui. Então, vamos aqui apresentar esse tomo 1, tá? Lembrando que o tomo 1 contém 2 volumes, o tomo 2 mais 2 volumes. Então, são 4 volumes que a CPAD unificou, né? Acoplou, né? Diríamos assim. Então, o volume 1 e volume 2 está no tomo 1, volume 3 e 4 está no tomo 2, ok? Então, vou mostrar para os irmãos como essa teologia sistemática aqui é importante para a gente, né? Principalmente para quem é arminiano, para quem é pentecostal e continuista, com a junção desta teologia sistemática aqui do Walter Brunelli, ok? Porque aquilo que essa daqui não vai tratar, que é a questão do Espírito Santo, dos dons e de Satanás e demônios, a do Walter Brunelli, então cobre e deixa muito bom os estudos, ok? Então aqui no volume 1 é capa dura, tá bom? Então os irmãos podem ficar bem tranquilos referente a isso, um ótimo material. Aqui é o sumário, vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem estar acompanhando, tá certo? Aqui ele vai já começar aqui na parte 1, né? Prolegômenos, e aqui vem os pressupostos, né? Sobre este assunto. O interessante é que esse material aqui, por que esse material aqui, Teologia do Norma Geisler, passou a ser a minha top 1? Porque ela vai trabalhar todas essas questões que permeiam, né? Como eu já falei, as doutrinas, os pilares da fé cristã. Porém, ela vai trazer um cunho apologético, né? No final de cada capítulo. E o que é interessante é que o Norma Geisler, ele não está preocupado com as instituições, né, que ferem a ortodoxia cristã. Ele pega os argumentos que são usados e vai fazer o contraposto, né, vai fazer a refutação em cima dos argumentos. Então, ou seja, qualquer instituição que use aquele determinado argumento que vai contra os pilares da fé cristã, você consegue fazer a refutação. Você não fica preso a dogmas de instituições, ou seja, só a determinada igreja fala aquilo, então eu só vou usar isso para aquilo. Não, qualquer pessoa que usar esse argumento, você tem aqui uma refutação, uma apologética daquele determinado argumento. Então essa é a riqueza desse material. É por isso que de todos os materiais apologéticos que tem, eu gosto muito deste material aqui, uso muito ele por causa disso. Tá? Porque realmente foi uma sacada de mestre do Norma Geisler fazer isso daí, ok? Então, descendo um pouco mais aqui, então nós vamos ver aqui a segunda sessão que vai tratar sobre a bíblica, né? Sessão 1, bíblica. Então vem aqui, a origem e a inspiração da Bíblia, a natureza divina da Bíblia, a natureza humana da Bíblia, Jesus e a Bíblia, né? Depois vem a parte histórica, né? Testemunho histórico referente à Bíblia, os pais da igreja, a igreja histórica e a Bíblia, a história e a crítica da Bíblia destrutiva, o liberalismo sobre a Bíblia, a neo-ortodoxia sobre a Bíblia. Tá? E aí, sempre ele vai fazer um cunho apologético, né? Dessas doutrinas que ferem, né? Que vai contra a ortodoxia cristã. Aí ele termina aqui, e aí ele vem a seção 3 teológica, né? A historicidade do Antigo Testamento, a historicidade do Novo Testamento, a inerrância da Bíblia, a canonicidade da Bíblia, resumo das evidências a favor da Bíblia, tá bom? Aí ele traz novamente a parte de refutações e termina aqui na parte da bibliografia.
541. Para os irmãos terem uma ideia, eu vou estar mostrando aqui essa parte das refutações. Então, depois que ele discorreu todo esse assunto, né, esses assuntos, então ele vem aqui, ó, nas objeções contra os argumentos teístas, né? Ó, e aqui ele vai trazer a objeção 1. Talvez Deus tenha existido, mas não existe mais. Ou seja, existem esses argumentos aqui. E aí ele vai trazer a resposta à objeção 1. E assim sucessivamente, tá? Então veja que você vai ter uma teologia sistemática que vai tratar, né, de uma questão apologética bem consistente, ou seja, em cima de argumentos, né? E não em cima de instituições. Então, a grandeza é maior. Por quê? Porque todo mundo que usar esse determinado argumento, você tem um material apologética, seja lá de que seita for, de que igreja for, não importa, tá bom? Então, essa é realmente a parte muito bacana desse material aqui, tá? Terminando aqui a sessão, vem a parte bibliográfica, né, que é bem grande, como os irmãos podem estar vendo. Aqui vem o sumário, né, do próximo tomo, né, próximo volume aqui. Então, veja que interessante, vou dar o zoom aqui, esse é o volume 1, né, e aí ele vai trazer aqui, ó, a parte 1, Deus, teologia propriamente dita, tá? Então vem aqui a introdução, e aqui ele vai trazer tudo que permeia os atributos e que fala sobre Deus, né? A pura realidade e a simplicidade de Deus, né? A forma que ele se revela, etc e tal. E aqui vem a parte que vai tratar dos atributos de Deus, tá bom? Sempre que termina, ele traz essa questão de refutação, ou seja, argumentos que vão contrariar, né, essas verdades bíblicas colocadas na nossa teologia. Depois vem a criação, visões alternativas sobre a criação. Essa é uma riqueza, deixa eu colocar aqui, essa é uma riqueza muito grande desse material por causa disso, né? A soberania de Deus na criação, a providência de Deus na criação, né? O sustento da criação e por aqui vai. Muito legal isso daqui, ó. As criaturas, aliás, a criação das criaturas espirituais, os anjos. Veja que ele não vai falar sobre a questão de demônios e nem sobre a questão de Satanás, tá bom? Apesar de ele falar aqui sobre a questão dos anjos, entra nessa vai permear, né, questão de Satanás, mas ele não vai trazer o assunto realmente aprofundado. Então, esta maravilha aqui, Teologia para Pentecostais, né, Walter Brunelli, vai fazer aí fechar a lacuna, ok? E aí ele traz também as refutações. Apêndice, aqui vai a continuidade, tá? Há visões sobre as origens, a idade da Terra, olha que interessante, né? Visões sobre os dias de Gênesis, ele vai trazer e vai abordar essa questão, se eram dias, se eram eras, né? Ele entende como dias, eu particularmente vejo como eras, mas é muito interessante o argumento que ele usa aqui, tá? Muito legal. E a pneumatologia, só que o assunto é pouco, né? Então, nesse assunto também, você vai ter que recorrer com mais profundidade nessa maravilha aqui. Por isso que tendo essas duas, você está muito bem amparado, tá certo? Então, esse daqui é o tomo 1. Olha que interessante aqui, respostas a objeções 2, né? Ele sempre vai trazer essa questão aqui de refutações, né, de cunho apologético com as questões que vão de colisão contra a ortodoxia, né? Então, por isso, essa teologia sistemática aqui, juntamente, né, fazendo par com a do Walter Brunelli, ganhou o primeiro lugar aqui das minhas teologias sistemáticas, né? Ontem eu estava lendo aqui a parte soteriológica desse volume 2. Olha, eu vou dizer uma coisa, rapaz. Se você é arminiano, tá bom? Se você é arminiano e você não tem esse material aqui, tu tá perdendo, tu está perdendo uma vastidão de produtividade nesse segmento. Mas bora lá. A mesma coisa, capa dura, vamos para o sumário, né? Vamos aqui para a riqueza do sumário.
né? Então, abrindo aqui, nós vamos ter aqui o assunto, né? Volume 3, pecado e salvação, né? Pecado e salvação. E aqui a gente entra aqui no que a gente realmente ama e gosta, que é a soteriologia, né? Então vamos lá, humanidade e pecado, antropologia, né? E amartiologia. Então vamos lá. A origem dos seres humanos, a natureza dos seres humanos, a origem do pecado, a natureza do pecado, os efeitos do pecado, a derrota do pecado. Certo? Aí ele vem tratar aqui sobre a salvação, soteriologia, a origem da salvação, as teorias da salvação, a natureza da salvação, as evidências da salvação, o alcance da salvação, expiação limitada ou ilimitada. Ele vai trazer aqui os argumentos, tá, sobre esse assunto. O alcance da salvação, o universalismo, né? A exclusividade da salvação, pluralismo, né? Os efeitos da salvação dos infantes e pagãos, ou seja, sobre as crianças, né? Ele vai trazer aqui um argumento muito formidável e toda a parte histórica, né? Essa é a riqueza também desse material. A condição para a salvação, qual é a condição e o teor da salvação. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Tu é arminiano, não tem esse material aqui, rapaz, tu tá perdendo uma senhora teologia sistemática arminiana, sensacional realmente, porque a forma que ele trabalha isso daqui é muito clara, objetiva, não tem enrolação, né? Mas ainda assim é com profundidade. É isso que eu gostei nessa teologia sistemática aqui. Porque às vezes a gente vai estar com um material que vai dar muita volta para chegar logo no objetivo. Esse daqui ele vai no objetivo e trabalha mais consistentemente de forma objetiva. Então por isso que ela é profunda, porém objetiva. Ela já entrega o que você precisa, mas com uma profundidade assim maior. Eu achei muito boa a abordagem dessa teologia sistemática aqui, tanto que ela passou para primeiro lugar, porque às vezes a gente não tem tanto tempo para ficar lendo e tal. A gente precisa de alguma resposta de alguma coisa, e essa teologia sistemática cumpre muito bem isso, tá? Com muita Bíblia e muita fundamentação teológica, tá? Então aí a gente vai aqui terminando, ele vai fazer aquela famosa objeções, né? Sobre o que foge da ortodoxia evangélica, né? Da ortodoxia cristã. Ele também faz refutações aqui sobre o monergismo de forma muito boa, de forma bíblica, coerente com as escrituras. Vale muito a pena. Apêndice, né? Aí ele vai falar aqui, a vida humana começa mesmo na concepção. Será que a vida humana começou na fixação ou no óvulo ou no útero, né? Muito legal essa discussão que ele traz aqui, né? A dupla predestinação, será que Jesus era descendente físico de Adão? Né? E o perfeccionismo wesleyano, tá? Ele vai falar sobre essa questão também, tá? Lembrando que o Norman Geisler, ele é arminiano clássico, tá bom? Mas você não precisa se preocupar, porque concorda com o arminianismo wesleyano na questão da predestinação no sentido da presciência, ok? Mas se você é wesleyano e você quer um entendimento corporativo, você pode fazer a junção com essa maravilha aqui. Por que eu estou sempre mostrando? Porque realmente é uma união, vamos dizer assim, fantástica, fenomenal, que enriquece o conhecimento teológico dos arminianos, certo? Terminando aqui, vamos ver aqui, 487, tá? Vamos lá, 487, ó, condição para a salvação, 487, aí tem aqui a bibliografia, certo? Vamos ter o próximo sumário, né? Vai ser aqui bem interessante e também tem uma profundidade muito grande no assunto, né? Então ele vai dizer aqui ele vai trazer a parte de eclesiologia, tá bom? A origem da igreja, a natureza da igreja, a natureza das igrejas, né?
visíveis, o governo da igreja visível, os sacramentos da igreja, a relação entre a igreja e o Estado. Olha que isso aqui é fantástico, tá? É um capítulo aqui que vale a pena aí, principalmente aí para os irmãos estarem lendo, né? É muito legal. Depois nós temos aqui as últimas coisas, escatologia. Lembrando que o Norman Geisler, ele é pré-tribulacionista, né? Então, obviamente, né? Não tem como não amar essa teologia sistemática aqui, né? Aí ele vai colocar aqui, ele vai fazer o estado intermediário e a ressurreição, o estado final dos salvos no céu, o estado final dos perdidos no inferno, a suposta condição temporária dos salvos, purgatório, né? Vai trazer essa questão aqui, refutação sobre ela, o aniquilacionismo, a interpretação da profecia, o reino de Deus, as alianças de Deus, a segunda vinda e o milênio, a tribulação e o arrebatamento. Depois ele vai trazer as questões, sempre que termina, né? Ele traz as questões lá de questionamentos e refutações sobre o assunto. Ele também faz isso nessa questão aqui de escatologia, assim como ele também... Em todas, né? Todos os capítulos ele faz. Então ele vai pegar todas aquelas perguntas que vão contra o ensinamento, e aí ele pega a pergunta, né? Os questionamentos, depois faz uma refutação sobre os questionamentos, tá? Muito top realmente. E aqui nós vamos ter aqui o apêndice, né? O corpo ressurreto, com as mesmas particularidades que tinha antes da morte? Uma pergunta, né? A reencarnação, ele vai tratar sobre esse assunto também. Os concílios gerais da igreja, o desenvolvimento do catolicismo romano, o papel dos apóstolos no Novo Testamento, a bibliografia, 1073 páginas, né? Então veja que é conteúdo, né? Não é coisa pouca, não. Por isso que eu falo que apesar dela não tratar sobre a questão do Espírito Santo com uma amplitude, e nem demônios e Satanás, é simplesmente formidável a forma que ele aborda, inclusive no âmbito de apologética, certo? E nós temos esta maravilha para estar aqui completando a obra e deixando ela a nível assim ultra mega power, absolutamente mega fenomenal para a teologia arminiana clássica, wesleyana, continuista, né? Continuista e pré-tribulacionista. Olha que maravilha. Precisa mais do que? Irmãos? Precisa mais do que? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Este é o motivo porque a teologia do Schaeffer caiu de primeiro lugar, porque eu fiz a unificação desses dois volumes aqui, né? Norman Geisler e Walter Brunelli, e fechou a casinha, tá? Para teologia arminiana, continuista dos dons e apologética, não tem no cenário nacional uma teologia melhor para arminianos, continuistas e pentecostais, que é a junção desses dois materiais aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.